Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping. Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula sobre inequação exponencial, um tema que tem complicado a vida de muitos estudantes. Então vamos fazer aqui um resumo geral dos conceitos que antecedem a prática da resolução de uma inequação. Olha só, primeiro, pessoal, qual é a diferença entre uma equação e uma inequação? A equação só admite raízes, valores do x no caso, dependendo do grau dessa equação. Por exemplo, uma equação do primeiro grau só admite uma única solução. Tipo, x menos 1 igual a 3. Logo, x vale quanto? X vale 4. Não existe outro valor que não seja 4. Uma equação do segundo grau vai admitir duas raízes ou uma raiz dupla, como queiram, dentro do campo dos reais. Então, uma equação vai admitir raízes específicas, enquanto que numa inequação, as raízes são regionalizadas, ou seja, ou ele pode ser maior do que um determinado número, ou no intervalo de dois valores, por exemplo. Por isso vocês estão vendo aqui as alternativas sempre abrangem regiões e jamais uma única solução, uma solução específica. Mas antes de fazer uma exposição, então vamos pegar esse exemplo. 2 ao cubo, o 2 é a base e 3 é o expoente. É igual a 8, certo? Agora, 1 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1 elevado à quinta potência ou qualquer outra potência. Perceberam? Então, quer dizer que se eu utilizar uma incógnita x, aqui ó, 1 elevado a x, ele pode ser igual a qualquer número, o que não tem lógica. Entenderam? Então, x não pode ter vários valores para uma única equação. Então, esse é o conceito. Então, o 1 você jamais vai usar. Então, vamos agora aos conceitos. Eu vou fazer um exemplo aqui, ó, de uma inequação qualquer. 2 a quinta potência, ela é maior do que 2 elevado ao quadrado. Perfeito. Então, 2 à quinta corresponde a quanto? A 32, certo? 2 multiplicado 5 vezes consecutivamente. Então, 32 é maior do que 2 ao quadrado é 4. Lógico, tá certo? Então, para bases maiores do que 1, a desigualdade entre os expoentes prevalece também. Logo, aqui, ó, se a base 2 é igual a outra base 2, significa que o 5 é maior do que 2, o que é lógico. Então, quer dizer, se você fizer uma inequação qualquer, 2 elevado a x é maior do que 2 à quinta potência, eu tenho que prevalecer, nesse caso, a desigualdade dos expoentes, ou seja, o x tem que ser maior do que 5. Entenderam? Agora, numa fração, que a gente chama de fração própria, onde o numerador é menor do que o denominador, por exemplo, 1/3. 1/3 elevado ao cubo, por exemplo. Ele é maior ou menor do que 1/3 ao quadrado. Olha o que vai acontecer. 1/3 ao cubo vai dar 1 sobre 27, não é isso? Quando você tem uma fração elevada a uma potência, você tem que levar tanto o numerador como o denominador. 1 ao cubo dá 1, 3 ao cubo dá 27. Aqui, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado dá 9. Quem é maior aqui? 1/27 ou 1/9? É claro que é 1/9. Certo? Então, você percebeu que quando a fração própria, ou seja, se você fizer essa conta, vai dar entre 0 e 1, ou seja, maior do que 0, menor do que 1, a desigualdade entre as bases é contrária à desigualdade dos expoentes. Ah, professor, não entendi. Ó, quando a base que está entre 0 e 1 tem um expoente menor do que a mesma base elevada a um expoente maior, a fração inteira do menor é maior do que a fração inteira que tem um expoente maior. Ou seja, nesse caso aqui, ó, as bases são iguais, mas as frações
obedecem aqui essa desigualdade, porém, você percebeu que o expoente 3 é maior do que 2. Então, você tem que utilizar esse conceito no exercício. Então, resumindo, quando temos uma base fracionária cujo resultado é entre 0 e 1, que a gente chama de fração própria, elevado a um expoente qualquer, ele sempre vai ser menor do que a mesma fração elevada a um expoente menor do que você citou na primeira fração. Beleza? Então, expoente entre frações tem que tomar esse cuidado. Agora sim, agora a gente pode utilizar esse conceito aqui. Bom, eu vou copiar aqui o meio elevado a x menos 3. Ele diz que tem que ser menor ou igual, então muito cuidado com o sinal de igualdade também, do que 1/4. Bom, mas só que numa equação exponencial ou numa inequação exponencial, as bases têm que ser iguais, senão não dá para eu aplicar o conceito. Mas 1/4 eu consigo transformar em meio? Consigo. Basta fazer o quê? Basta elevar ele ao quadrado, ou elevar meio ao quadrado. Então eu posso utilizar assim, ó, meio elevado a x menos 3, menor ou igual, ou 1/4 eu posso transformar o quê? Numa potência de meio ao quadrado. Não entendeu? Olha, se eu pegar 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Então, 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. Bom, então, conforme a gente já viu, ó, meio faz parte daquela exceção, ou seja, ele está entre 0 e 1. Então, eu tenho que inverter o sinal de desigualdade dos expoentes. Então, vai ficar assim, ó, x menos 3 maior ou igual a 2. Passo o menos 3 para lá, vai ficar x maior ou igual a 2 mais 3. Logo, x tem que ser maior ou igual a 5. Quando eu digo que o x tem que ser maior ou igual a 5, ele pode ser 6? Pode. Pode ser 5? Sim, pode ser, porque ele diz que pode ser igual também. Então, tome cuidado. Se tivesse aqui x maior do que 5, sem esse sinal de igualdade, você não poderia incluir o 5 como solução, entenderam? Então, como ele diz que o x é maior ou igual a 5, então você tem que respeitar. Ou seja, se você tem a reta dos números reais aqui, ó, essa aqui é a reta dos reais, tá? Vamos fazer de conta que o 0 está aqui, o 5 está aqui. Nesse caso aqui, ó, para incluir o x, eu faria uma bolinha cheia. Daqui para frente, qualquer valor eu posso utilizar. Entenderam? Então, e o que é essa tal de bolinha cheia ou bolinha vazia? Olha só, se o sinal de desigualdade está dizendo que o x tem que ser maior ou igual a 5, quando tem sinal de igualdade, bolinha cheia. Agora eu vou fazer um exemplo aqui, só para ilustrar, hein, gente? Não vai considerar isso como parte do exercício. Ó, se eu tivesse aqui x maior do que 5, eu faria a reta dos reais assim, ó. O 0 estaria aqui, o 5 estaria simbolizado dessa forma aqui, uma bolinha vazia. Então, quando você vê um gráfico qualquer, onde tem bolinha vazia ou bolinha cheia, você já sabe. Se é bolinha vazia, eu estou pegando qualquer solução acima do 5 é válido. Menos o 5 não está incluso na solução. Enquanto que nesse primeiro desenho original, eu considerei o 5 como solução também. Entenderam? Ou seja, então do 5 para frente eu posso utilizar qualquer número. Então aqui eu vou até apagar esse exemplo de baixo para você não confundir. Nada a ver com a questão. Agora, olhando aqui as alternativas, qual é a correta? Cuidado para não confundir. Ó. A alternativa A está dizendo que qualquer solução que vem lá do menos infinito até chegar no 5 é válido. Não, é contrário, exatamente contrário da nossa solução verdadeira. Nosso é do 5 para o infinito positivo. Perceberam? Então, alternativa C de correto, C de certo. Beleza? Entenderam? Agora, tem um detalhe aqui que eu não sei se vocês perceberam. Perceberam aqui, ó? Vocês notaram que tem o símbolo do colchete aqui, ó? Na nossa solução, veja que eu tenho um colchete que a gente diz fechado, ou seja, voltado para o número, e o mais infinito, ele está de costas para o infinito. Por que isso? Olha só, gente, é importante esse detalhe aqui.
Quando o colchete está voltado para o número, no caso o 5, significa que o 5 faz parte da solução. E o mais infinito, claro, tem que ser aberto, porque o infinito não tem um número definido. Então, ele é qualquer número. Então, você não especifica um determinado valor, correto? E se o intervalo fosse, por exemplo, x menor ou igual a 8, mas ele tem que ser maior do que 2. Bom, como é que você faria? Bom, faz primeiro um gráfico para te auxiliar. Ó. O 2 está aqui, eu vou pôr bolinha vazia, porque ele diz que tem que ser, o x tem que ser maior do que 2. E vai até o 8, mas o 8 é bolinha cheia, porque ele está incluso na solução. Ó. Então o 8 está aqui e o 2 está aqui. Bolinha vazia, porque não vou incluir o 2. Bolinha cheia, vou incluir o 8. E qual seria a solução? De costas aqui, ó, 2, e o 8 estaria com o colchete virado para ele, porque o 8 faz parte da solução. O colchete está de costas para o 2, porque o 2 é a referência, mas não é a solução dessa desigualdade aqui. Entenderam, pessoal? Olha, se alguém ficou com dúvida, escreve aí nos comentários que eu tenho um maior prazer em te atender e tirar qualquer dúvida que tenha restado aí para vocês. Beleza? E se você entendeu, achou que a aula valeu a pena, faz o seguinte, deixa feita a sua inscrição, deixa seu like também, que é mega importante para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais desse nosso trabalho. E outra coisa muito importante também, convide seus amigos, seu amigo, sua amiga, para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extrema dedicação, com extremo cuidado, para que você possa entender todas as questões que você procurar aqui, nos seus mínimos detalhes, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!